Olá, pessoal! Nós sabemos que vocês adoram observar objetos celestes diversos e fora do comum. Por isso, também fomos buscar, com prazer, os fascinantes exoplanetas fora do nosso sistema solar, entre os milhares já conhecidos pela humanidade. Bem-vindos ao nosso canal! Portanto, dessa vez apresentamos um especial sobre novos e únicos exoplanetas. Como todos sabem, os cientistas conhecem numerosos planetas fora do sistema solar. Alguns deles são, teoricamente, planetas semelhantes à Terra. No entanto, fora do sistema solar, existem muito mais planetas com ambientes infernais do que planetas parecidos com a Terra. No vídeo de hoje, vamos nos concentrar apenas em planetas desse tipo. Confira nossa seleção de planetas terríveis e inóspitos fora do sistema solar. Um planeta eternamente congelado. Vamos começar a nossa viagem para conhecer os planetas mais perigosos, com Ogli 205 BLG 390 LB, descoberto em 2006. Este planeta é um super-terra, com a massa 5,5 vezes maior que a Terra. Quando foi descoberto, ele foi categorizado como um exoplaneta, planeta extrasolar, mais longe da Terra. A distância entre este planeta e o Sol é aproximadamente 21.500 anos-luz. Ele fica entre 2 a 4 unidades astronômicas da estrela primária, portanto não muito longe. Isto é mais ou menos igual à distância entre Marte e Júpiter no Sistema Solar. O problema deste planeta é que ele não pertence ao Sistema Solar, mas ao sistema formado em torno da estrela anã vermelha mais escuro. Por isso, a sua temperatura é extremamente baixa, de 50 graus Kelvin, equivalente a 223 graus Celsius negativos. Ele é considerado um dos exoplanetas mais frios. Provavelmente, este planeta não tem atmosfera comum e os gases que existiam lá deveriam ter transformados na camada de gelo na superfície do planeta. Como este planeta eternamente permanece no frio intenso, semelhante a Plutão e Tritão, ele ganhou o apelido de Hot, lembrando um planeta gelado em Guerra das Estrelas. Mas Hot é um paraíso ou um resort turístico, comparado com este planeta. Em Hot, pelo menos, dá para respirar, mas neste planeta, no mundo real, ninguém, nem Luke Skywalker, consegue sobreviver sem a roupa de astronauta com aquecedor bem potente. Muito provavelmente, até o Walker do Exército Imperial ficará congelado. Um planeta infernal. Estão com muito frio? Não se preocupe, vamos ligar o aquecedor agora. O nosso segundo destino da viagem para os lugares mais hostis e menos acessíveis é 55 Cancrier, alternativamente designado Janssen. Este planeta fica bem próximo da Terra, aproximadamente 41 anos-luz, e tem 7,8 massas à Terra. 55 Cancrier se posiciona muito perto da estrela primária. A distância entre 55 Cancrier e a estrela primária é muito mais curta do que a distância entre Mercúrio e o Sol, e, portanto, este planeta está sob impacto da sincronização de órbitas. Isto quer dizer que um lado determinado do planeta está sempre virado para o Sol. No lado do dia deste planeta, a temperatura deve chegar a 2.300 graus Celsius. Por outro lado, na parte noturna, é um pouco menos frio, com a temperatura de 1.371 graus Celsius. Então, como é que é um planeta, a metade do qual tem a temperatura de derreter o ferro? Isso mesmo, exatamente como vocês podem imaginar. Nós definitivamente sabemos onde fica o inferno verdadeiro perto do Sistema Solar. Esperamos que lá não viva um demônio planejando a conquista da nossa Terra, nem uma massa de fantasmas. Senão, precisamos de um grande volume de água sagrada ou teremos que levar junto conosco os melhores exorcistas de todas as religiões do mundo. Um planeta infantil. O nosso próximo destino é o planeta maravilhoso, que pode nos mostrar como era o Sistema Solar há 4,5 bilhões de anos. V830 Tauri B. Tanto este planeta quanto sua estrela primária têm idades menores de 2 milhões de anos.
Na época em que este planeta foi formado, o Australopithecus estava correndo os 4 cantos da nossa Terra. Ou talvez Homo habilis da tradição Oldowan estivesse já presente. Neste momento, V830 Tauri B é um dos exoplanetas mais jovens que conhecemos. A massa de V830 Tauri B é muito maior que a de Saturno e um pouco menor que a de Júpiter. A distância entre este planeta e a sua estrela primária é 1/7 da distância entre Mercúrio e o Sol. O período orbital é muito curto, apenas de 5 dias. Os planetas com estas características aqui mencionadas são chamados de Júpiter quente. Uma verdadeira confusão deve estar acontecendo no sistema de V380 Tauri B. Este sistema não é capaz de proteger contra choque dos planetas e os cometas. Então, V380 Tauri B e os outros planetas, se existirem, devem estar sempre sob ameaças de bombardeamentos intensos. Além disso, pelo que nós sabemos hoje, os planetas nem sempre permanecem nas órbitas originais. Aliás, nos sistemas de estrelas jovens como este, podem existir os planetas problemáticos, com órbitas instáveis desde o início. Portanto, não apenas os cometas, mas também os corpos celestes do tamanho da Terra podem cair em cima de V830 Tauri B em qualquer momento. Caso o impacto deste gênero aconteça, V380 Tauri B vai cair fora da órbita de uma forma ou outra e vai começar a flutuar no universo em direção a algum lugar longe, derrubando qualquer coisa na sua frente. Que visão de futuro é essa? Um planeta de nuvem. Todo mundo está aqui? Já tiraram as fotos de grupo? Ninguém levou os socos de cometas? Muito bem, vamos descansar um pouco agora. No próximo planeta que nós visitamos, não haverá nenhum drama catastrófico. Então, podem parar de rezar e deixar os calmantes por enquanto. Senhoras e senhores, o objeto que vocês estão observando da janela da nossa nave espacial, da tela, uma bola de nuvem mais esquisita do mundo de lá, é o nosso próximo destino, o WASP-17b. Se vocês quiserem, vamos tentar passar no meio deste planeta. O diâmetro de WASP-17b é 2 vezes maior do que a de Júpiter, apesar dele ter só a metade da massa do Júpiter. Quer dizer, a densidade desta estrela é apenas 1/10 da água e o menor que todos os exoplanetas que conhecemos. Por falar em água, a atmosfera deste planeta é parcialmente composta pelo vapor de água. Então, podemos dizer que este planeta é literalmente a maior bola de nuvem do mundo. Curiosamente, ele é o primeiro exoplaneta descoberto a ter uma órbita retrógrada, o que significa que orbita em uma direção contrária da rotação de sua estrela. Não sabemos por que razão ele tem uma órbita retrógrada. Também não sabemos como este planeta foi formado. Talvez seja só uma brincadeira do universo. Um planeta de vento e vidro derretido. Prestem atenção na beleza surreal desta safira azul vibrante de HD 1897-33AB colocada na prateleira de veludo do universo. Aproveitem e apreciem, mas só de longe. Pedimos nossas sinceras desculpas, mas não podemos ficar muito perto dele. Não existe uma nave espacial que aguentará o ambiente deste planeta. HD 1897-33AB é um planeta gigante formado de gases e o seu tamanho e sua massa são um pouco maiores que as de Júpiter. Semelhantes aos 2 planetas que nós já temos apresentados hoje, este planeta também fica perto da estrela primária. Por esta razão, o mesmo lado de HD 1887-33AB está sempre virado para sua estrela primária, é extremamente quente do lado do dia. Devido à diferença enorme das temperaturas entre os lados do dia e da noite, as tempestades estão se arrastando constantemente na sua atmosfera. A velocidade de vento chega até 8.700 km/h e o vento levanta as partículas finas e quentes de silicato. É uma tempestade genuína de areia. A tempestade irá arrasar qualquer nave espacial que a humanidade envia para HD 1897-33AB. A tempestade só não é suficiente para satisfazer suas curiosidades? Então, vamos mostrar uma coisa interessante. Na atmosfera deste planeta maravilha, a chuva cai regularmente. Mas a chuva não é de água, nem de ácido sulfúrico como em Vênus. A chuva deste planeta é feita de vidro derretido. Planeta micro-ondas. Vocês gostam dos jogos de vídeo, por exemplo, Fallout, Metro e Stalker?
Vocês estão atraídos pela beleza do campo deserto poluído de substâncias radioativas? O contador Geiger toca a música mais relaxante para vocês? Caso positivo, vocês vão adorar o nosso próximo destino. Vamos apresentar para vocês PSRB 1257+12c. Ele também é conhecido de Poltergeist. Este planeta se situa na órbita no sistema do pulsar PSRB 1257+12, Licht, junto com outros dois planetas, PSRB 1257+12, AB, alternativamente designados Drogue e Phobetor. Este pulsar está continuamente despejando os seus planetas o raio radioativo do nível mais alto, que é o de Chernobyl. Ao mesmo tempo, o campo magnético de pulsar gera as micro-ondas superpotentes. Sim, isso mesmo, aquelas ondas eletromagnéticas usadas no forno de micro-ondas. Portanto, não podemos desembarcar na superfície sólida de Poltergeist, mesmo vestido de roupa de antirradiação. Nós acabaremos sendo assados vivos. O maior enigma de Poltergeist, Drogue e Phobetor, é como dos outros planetas dos pulsares conhecidos, porque eles existem em primeiro lugar. Nenhuma estrela anã nasce pulsar. Pulsares nascem quando as estrelas anãs chegam ao estágio final de suas vidas e explosões de supernova acontecem. Normalmente, este tipo de catástrofe vai queimar todos os planetas no arredor e torná-los em cinza. Contudo, isso não aconteceu aqui. Estes planetas estão localizados muito perto da estrela primária. Então, por que será? Os cientistas ainda não têm uma resposta. HD 213885b. O planeta HD 213885b foi descoberto em 2019. Esse planeta orbita a estrela HD 213885, que está a cerca de 156 anos-luz da Terra na direção da constelação de Tucana. Essa estrela é semelhante ao Sol, mas um pouco mais jovem. Fora isso, não há nada de particularmente interessante nela. Em compensação, seu planeta HD 213885b é muito interessante. Este planeta tem 9 vezes a massa da Terra e aproximadamente 1,7 vezes o tamanho da Terra, e é classificado como uma super-terra. Além disso, o planeta está localizado tão perto de sua estrela hospedeira que completa uma volta ao seu redor em menos de um dia no tempo da Terra. Estar tão próximo da estrela, é claro, é algo que gera vários problemas. Esse planeta sempre mantém a mesma face voltada para sua estrela. Como resultado, os cientistas calculam que as temperaturas no hemisfério diurno podem chegar a 1850 graus Celsius ou mais. A temperatura da superfície é tão quente que derrete até o ferro, superando até mesmo Vênus, que é capaz de derreter somente o chumbo. O HD 213885b é certamente uma visão assustadora. A tais temperaturas, a superfície do planeta se torna um oceano de metais fundidos e outros compostos. Além disso, no mundo natural desse planeta, a única circulação de líquidos é mantida por esse oceano. O ferro evapora da superfície do mar de metal derretido, é transportado para o hemisfério noturno mais frio, onde cai na forma de chuva. Em outras palavras, esse lugar é mais parecido com uma forja do que com um planeta. O WASP-121b. Aqui apresentamos outro planeta infernal, o WASP-121b. Esse planeta orbita uma estrela a 850 anos-luz da Terra na direção da constelação de Peixes. Enquanto o nosso herói apresentado anteriormente é classificado como uma super-terra quente, este WASP-121b é classificada como uma Júpiter quente. Não é difícil imaginar que esse termo descreva um planeta de gás gigante orbitando ao redor de sua estrela hospedeira a uma curta distância. O WASP-121b tem cerca de 1,8 vezes o tamanho e a massa de Júpiter. Esse planeta faz uma órbita completa em torno de sua estrela hospedeira em cerca de 30 horas. Em outras palavras, como você deve ter notado, o planeta está muito próximo de sua estrela anfitriã. A temperatura diurna do WASP-121b excede a do HD 213885b, às vezes excedendo 2.500 graus Celsius. A atmosfera do planeta também contém compostos metálicos gasosos, como ferro, cromo, vanádio e níquel. Não há dúvida, portanto, que a chuva metálica também cai por aqui. O mais inesperado, no entanto, é a presença de água, pelo menos na estratosfera.
Sim, senhoras e senhores, o ASP-121b foi o primeiro planeta fora do Sistema Solar onde a água foi descoberta na estratosfera. Curiosamente, alguns jornalistas sensacionalistas começaram a dizer que foi encontrado um clone da Terra. Não seria bom ter um planeta clone onde simplesmente chovem moedas? K2-141b. Em artigos científicos publicados na internet, o K2-141b é frequentemente referido como o planeta mais parecido com o Inferno. O termo mais parecido pode ser discutível, mas não há dúvida de que é um planeta infernal. O K2-141b é caracterizado por uma diferença de temperatura muito grande entre os hemisférios em comparação com muitas outras superterras quentes. Como os outros heróis apresentados nesse vídeo, esse planeta sempre tem a mesma face virada para sua estrela anfitriã, com temperaturas de face diurna atingindo cerca de 3.000 graus Celsius. Isso é o suficiente para transformar o planeta em um mar de lava escaldante em ambos os lados. Provavelmente o planeta não tem nem mesmo uma crosta, mas um oceano de manto que se estende até o núcleo. Por outro lado, o lado noturno do hemisfério é dominado por uma frieza cósmica de menos 200 graus Celsius. Provavelmente ventos muito fortes sopram por aqui, com constantes tempestades de granizo, metal e rocha. Como vocês devem ter notado, essas chuvas de granizo e metal são os gases minerais e metálicos resfriados que são transportados do hemisfério diurno para o hemisfério noturno envolto em gelo eterno. Existem vários outros planetas conhecidos fora do Sistema Solar com esse tipo de contraste, mas de modo geral, eles são raros. Não se sabe bem por que existem diferenças de temperaturas tão acentuadas entre os dois hemisférios. Talvez seja porque eles não têm atmosferas estáveis. Os ventos estelares incessantes sopram a atmosfera para longe. Kelvin 9b. A maioria dos planetas fora do Sistema Solar conhecidos pela humanidade estão orbitando pequenas anãs vermelhas, estrelas alaranjadas ou amarelas. A razão para isso é que os planetas próximos a outra estrela são normalmente encontrados pelo método de trânsito. Nesse caso, o planeta está em condições de esconder a estrela principal, e quanto menor a estrela, mais claramente o trânsito é identificado. A exceção rara a isso é a Kelvin 9b. Esse planeta orbita uma estrela branca quente com tipo espectral A, e devido à sua proximidade com sua estrela anfitriã, leva apenas 1,5 dias para completar sua órbita. Na verdade, é principalmente por essas duas razões que esse objeto, que tem 3 vezes a massa e pouco menos do dobro do tamanho de Júpiter, se tornou um dos planetas mais quentes conhecidos pela humanidade. Os cientistas calcularam que a temperatura do lado do dia do Kelvin 9b poderia ceder 4.300 graus Celsius. Isso é mais alto que algumas estrelas, pelo menos as anãs vermelhas e algumas estrelas alaranjadas. Embora esses planetas não brilhem mais do que suas estrelas anfitriãs no céu noturno, eles ainda serão bastante notáveis. NGTS-10b. O NGTS-10b, como outros planetas do tipo Júpiter quente, está localizado muito perto de sua estrela anfitriã. Entretanto, em comparação com os outros heróis desse vídeo, a temperatura do planeta é muito mais baixa, apenas cerca de 1.000 graus no hemisfério do lado do dia. No entanto, é quente o suficiente para que chova sobre esse planeta. Essa chuva é a chuva de rubis e outras pedras preciosas. Se vocês pudessem chegar a esse planeta e escapar com vida, todos seriam milionários. Mas há outra razão pela qual esse planeta é interessante. Como os especialistas assinalam, não resta muito tempo sobrando para esse planeta. A ação da maré da estrela está literalmente despedaçando esse planeta, e os ventos estelares estão soprando sua atmosfera. Como resultado, apenas um núcleo restará, o que pode eventualmente levá-lo a parecer com o K2-141b. Na verdade, há uma teoria de que a maioria das superterras e Júpiter quentes acabarão sofrendo um destino semelhante. Vocês conhecem a antiga lenda grega de Ícaro, que perdeu sua vida quando voou muito perto do Sol? Chegar muito perto de uma estrela pode ser realmente perigoso. Por outro lado, muitos dos planetas quentes que conhecemos orbitam em torno de estrelas muito antigas. Será que eles se moveram de órbitas mais distantes por alguma razão e, na verdade, não estavam próximos da estrela durante todo esse tempo?
No momento, não podemos responder a essa pergunta. HAT-P1b. O último planeta dessa edição do nosso Top 6 é o HAT-P1b. Esse planeta foi descoberto há 16 anos, antes do que qualquer um dos outros heróis apresentados aqui. Este planeta está a 521 anos-luz da Terra. O HAT-P1b também é conhecido como Júpiter quente. Tem um período orbital de 4,5 dias e uma temperatura de aproximadamente 1000 graus Celsius no lado do dia. Este planeta tem cerca da metade da massa de Júpiter, mas é muito menor, pelo menos 1,5 vezes o diâmetro de Júpiter. Mas por que esse planeta é interessante? O HAT-P1b é chamado de planeta Puff, porque tem uma densidade muito baixa. Esse é um tipo de planeta bastante incomum, diferente dos habituais Júpiter quentes, também conhecido como Saturno quente. O Saturno quente, assim como Júpiter quente, é feito de gás. Esse gás é fortemente aquecido pela luz estelar. Para que um planeta sustente gás, ele precisa ser mais que 2 vezes maior do que Júpiter. Se for menos do dobro da massa, tanto a atmosfera quanto o próprio material planetário começam a se expandir violentamente, levando ao inchaço. O resultado é um objeto maior em tamanho, mas menos denso. Talvez o HAT-P1b venha a sofrer o mesmo destino que a NGTS-10b. Mas ao invés de ser dilacerado pelas forças estelares da maré, o planeta derreterá como sorvete no calor. Mas, na verdade, uma coisa assim não virá a acontecer por milhões de anos. Corote 7b, o corpo celeste de 2 faces. O primeiro planeta que visitaremos fica na constelação Monoceros. Infelizmente, não encontraremos cavalos mágicos neste planeta. Aliás, acredito que ninguém sobreviveria neste inferno. Você já ouviu o poema de Robert Frost que diz: alguns dizem que o mundo vai acabar em fogo, outros dizem em gelo? Se este poeta tivesse visitado o Corote 7b, ele teria visto que é possível as 2 coisas ao mesmo tempo. Este planeta, relativamente pequeno, orbita muito perto de sua estrela central. Neste planeta, o ano dura apenas 20 horas. Esse é o lado interessante deste objeto, porque é possível celebrar o Natal todos os dias. Por outro lado, o Corote 7b parece um inferno por causa de sua proximidade com a estrela. Um lado do planeta está sempre de frente para a estrela e é aquecido a 2.500 graus Celsius. Essa temperatura é capaz de evaporar até as rochas. Portanto, não é nenhum espanto ver que existe um mar de lava abrasadora neste lugar. Então, como seria se ficássemos na sombra do outro lado, que não está voltado para a estrela? Infelizmente, acho que vocês não iriam gostar. O ambiente deste lado também não é nada agradável. Neste outro hemisfério, ele está coberto de gelo, a temperatura é extremamente baixa e caem pedras do céu em vez de neve. Com certeza, não seria possível brincar de jogar bolas de neve. O superanel do 1-SWAP J1407b. Enquanto Saturno se gabava dizendo: "O meu anel é incrível", um exoplaneta de nome complicado, 1-SWAP J1407b, chega e diz: "Dê uma olhada aqui no meu então." "Meu Deus", responde quase sem fôlego. Ou seja, em resumo, sim, o exoplaneta 1-SWAP tem um anel muito grande. Existem mais de 30 anéis com dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. O raio do maior destes anéis é estimado em aproximadamente 0,6 AU, ou 90 milhões de quilômetros. Se o nosso Saturno tivesse esses anéis, enxergaríamos ele no céu noturno da Terra como se fosse maior que a lua cheia. Também, o exoplaneta em si não é pequeno, e acredita-se que sua massa é cerca de 20 vezes maior que a de Júpiter. Ou seja, é um planeta supergigante com superanel. A massa deste objeto é tão grande que existem teorias de que possa ser até um anã marrom e não um exoplaneta. PSR J1719 1438b, o planeta de 1 bilhão de quilates. Estamos nos aproximando do planeta mais caro deste ranking. Após conhecer este planeta, você lembrará da letra da música da Rihanna, "We Beautiful Like Diamond Sky". Somos lindas como diamantes no céu.
Você entenderá o porquê disso. O PSRJ 1719-1438b é um planeta de diamantes. Infelizmente, não tivemos a sorte de ter um planeta desses como vizinho. Este objeto celeste orbita em torno de uma estrela de nêutrons pulsar. Há muito tempo, provavelmente, este planeta era uma estrela. Este corpo já foi uma anã branca, mas, como ele estava muito próximo da estrela de nêutrons, a maior parte dele se evaporou. Tudo o que restou foi um núcleo muito sólido, 20 vezes mais denso que o de Júpiter. Este planeta orbita tão perto da estrela de nêutrons que tem um ano novo a cada 2 horas. Você certamente se sentiria um vencedor neste planeta. Apesar de que, provavelmente seria impossível plantar neste planeta. TRES-2b, o planeta das trevas. Você tem medo do escuro? Se tem, acho que você não vai gostar muito do próximo planeta. TRES-2b está na constelação de Draco. É aproximadamente do tamanho de Júpiter e orbita muito próximo a uma estrela semelhante ao nosso Sol. Sua temperatura superficial é assustadoramente alta, excedendo 980 graus Celsius. Mas essa não é a parte mais surpreendente. Imagine cores bem escuras. Mais escuro que o preto da tinta acrílica, fuligem, carvão ou até mesmo roupas de luto. Esse é o TRES-2b. A superfície do solo desta estrela reflete menos de 1% da luz. Tradicionalmente, na indústria da moda, disse que a cor preta é uma cor padrão, que pode ser atribuída a esse corpo celeste, pois o TRES-2b é absolutamente preto. Por esse motivo, foi extremamente difícil encontrar este corpo celeste. Mas, como a superfície desse corpo celeste é como se estivesse queimando, é provável que ele emita algum brilho avermelhado. Mas pode ser que haja vapores de potássio, sódio e óxido de titânio na atmosfera deste objeto que esteja absorvendo a luz, mas ainda não se sabe exatamente por que a sua superfície é tão escura. Como seria procurar algo nesse planeta? No meio da escuridão deste planeta, talvez seria necessário viver com as mãos estendidas à sua frente para o resto da vida, para evitar esbarrar em alguém. Uma superterra infernal. Uma superterra de superfície sólida com uma massa maior que a Terra e menor que Netuno. Algo bastante comum em nosso universo. Mas à medida que encontramos novas superterras, mais misterioso se torna o fato de não existir nenhuma no Sistema Solar. Sobre isso iremos falar em um vídeo separado. Entre esses planetas classificados como superterra, temos o TOI 1075b. Para ser exato, esse planeta é um corpo celeste muito próximo de sua estrela principal, conhecida como superterra quente. Para ser ainda mais exato, esse planeta se parece muito mais com o inferno do que com o planeta. Por estar a uma distância muito curta de sua estrela, no lado do planeta onde é dia, a temperatura em TOI 1075b ultrapassa os 1000 graus Celsius. No período de um dia terrestre, ele completa 2 voltas em sua estrela. Acredita-se que esse planeta esteja sempre com a mesma face voltada para a estrela. Outro fato curioso é que o TOI 1075b não só é um dos planetas mais quentes entre as superterras, mas também é extremamente massivo. A massa desse planeta é cerca de 10 vezes a Terra. Um corpo celeste mais massivo do que isso se assemelharia mais a Netuno do que da Terra. Um planeta a caminho da morte. Qualquer corpo celeste que tenha massa o suficiente possui o conceito do limite de Roche. De forma simplificada, o limite de Roche indica a distância mínima que um corpo celeste com uma certa massa e densidade necessita para girar em torno da estrela. Caso se aproxime demais, ultrapassando o limite de Roche, se desintegra devido à força gravitacional. No início do ano passado foram descobertos 3 planetas que normalmente não deveriam existir. Esses são TOI 2337b, TOI 4329b e TOI 2669b. Todos os 3 planetas são gigantes gasosos com uma massa próxima a Júpiter e orbitam em torno de um gigante corpo celeste que está no fim de sua vida. Os 3 planetas orbitam muito próximo da estrela, estando literalmente a um passo do limite de Roche.
Segundo os especialistas, há 10 anos atrás, ninguém acreditaria que um planeta poderia possuir uma órbita como essa. Mas atualmente sabemos que quando uma estrela está a cerca de milhões de anos de sua morte, ela começa a se expandir, podendo influenciar a órbita dos planetas. Isso significa que há muito tempo atrás, esses planetas estavam muito mais distantes da estrela. Provavelmente, muito em breve, esses planetas ultrapassarão o limite de Roche e se desintegrarão. Falando nisso, daqui a bilhões de anos, o Sol também começará a se expandir e os planetas telúricos, incluindo o nosso planeta Terra, seguirão esse mesmo destino. Pequeno, mas gordinho. A existência desse planeta, nomeado de TOI 2180b, já havia sido especulada em 2019. Mas somente em 2022 foi feita uma observação mais apropriada, confirmando sua existência. Por isso, somente em 2022 foi oficialmente descoberto. TOI 2180b gira em torno de uma estrela semelhante ao Sol, levando cerca de 260 dias para completar sua órbita. Se colocássemos esse planeta no sistema solar, sua órbita passaria entre a Terra e Vênus. Mas isso não é o mais legal desse planeta. Apesar de possuir um tamanho semelhante a Júpiter, TOI 2180b possui muitas vezes a sua massa. Sendo assim, entre os corpos celestes conhecidos, esse é um dos gigantes gasosos com a mais alta densidade. Ainda não sabemos como o TOI 2180b se tornou assim. Quando o corpo celeste se forma, existe um fenômeno natural onde o mesmo é esmagado pela própria massa. Por exemplo, a massa de uma pequena anã vermelha é dezenas de vezes maior que Júpiter, mas seu tamanho é menos da metade dele. Porém, o TOI 2180b não possui massa o bastante para ser esmagado. Casos como esses, como diriam cientistas, necessitam de estudos mais aprofundados. Um exoplaneta bebê. A uma distância de 508 anos-luz do Sol, existe uma estrela chamada B Auriga. Do tipo espectral A, essa é uma pequena estrela com temperaturas altíssimas e extremamente jovem, com cerca de 2 a 3 milhões de anos. A B Auriga possui um disco protoplanetário muito comum em estrelas jovens. Essa é uma gigante nuvem, plana, formada de pó, gases e rochas. E é aqui que se formam os planetas. Em 2008 foi descoberto um buraco muito incomum nesse disco, com o formato de uma ferradura. Os cientistas especularam que um novo planeta teria se formado na área desse buraco e que esse planeta teria começado a limpar a poeira cósmica de sua órbita. Mas essa teoria não havia sido comprovada até no ano de 2022. Em 4 de abril de 2022, com a melhoria nos meios de observação, esse planeta que foi sugerido há 14 anos atrás, finalmente foi descoberto. Esse planeta foi nomeado de AB Auriga. Esse é um gigante gasoso com aproximadamente 2 vezes o tamanho e cerca de 9 vezes a massa de Júpiter. Os cientistas ainda não sabem ao certo se devem considerá-lo como um planeta ou uma anã vermelha, que nada mais é do que uma mini-estrela. Mas, seja como for, esse com certeza é um dos corpos celestes mais jovens desse tipo já encontrado até hoje. Fogo ou gelo? A vida de uma gigante azul é tão curta que não é possível existir planetas. Até pouco tempo atrás se pensava assim. Mas hoje sabemos que um planeta se forma praticamente ao mesmo tempo que a estrela principal, em um processo que leva apenas alguns milhares de anos. Sendo assim, a vida curta de uma estrela não se torna um problema. Há também evidências de que grandes planetas possam se formar em gigantes azuis. Vocês já devem saber do que estamos falando, né? A estrela MU2 Scorpio B, descoberta em 2022, é uma delas. Essa estrela é um gigante gasoso que possui de 14 a 15 vezes a massa de Júpiter. Ela se encontra muito distante da estrela, e estima-se que seu semi-eixo maior seja de cerca de 240 unidades astronômicas. Comparado à distância entre Sol e Plutão, M1 Scorpio B se encontra muito mais distante da estrela, mas isso não significa que seja um lugar escuro e de baixa temperatura. A estrela desse planeta é uma estrela muito clara e de temperaturas extremamente altas, chamada azul branca. A claridade dela equivale a 2.400 vezes o Sol.
Acredita-se que a temperatura desse planeta seja bastante confortável, ou até mesmo quente demais. O planeta oscilante. Talvez você já tenha ouvido falar do fenômeno chamado precessão do eixo terrestre. A Terra realiza um movimento semelhante ao giro de um peão. A posição do eixo central está mudando enquanto desenha uma circunferência. O eixo central da Terra leva 25.776 anos para completar uma volta nessa circunferência. Por isso, o ponto vernal está sempre mudando de posição quando visto da Terra, e o céu estrelado também muda muito lentamente. Embora não haja mudanças visíveis em uma geração humana, após 1000 anos, as diferenças são evidentes. Por exemplo, a Polaris de 2000 anos atrás não era realmente a estrela polar. Você deve estar se perguntando por que começamos com essa história, né? Isso é para que você possa entender melhor o que está mudando no primeiro convidado. Então, hora de apresentar esse convidado. É o planeta Kepler 413b, localizado na constelação do Cisne. Kepler 413b orbita um sistema binário estelar. Esse sistema binário estelar é composto por uma estrela anã laranja e uma estrela anã vermelha. Quando Kepler 400b foi descoberto pela primeira vez, os astrônomos ficaram perplexos com o fato de que esse planeta desaparecia periodicamente da vista por um longo período. No início, os cientistas pensaram que essa descoberta era apenas um equívoco. Infelizmente, é comum os pesquisadores fecharem muitos planetas que descobrem dessa forma. No entanto, a verdade era muito mais interessante do que isso. Na verdade, esse planeta estava passando por uma precessão extremamente intensa. Enquanto o eixo da Terra leva cerca de 26 mil anos para completar um círculo, Kepler leva apenas 11 anos. Enquanto a rotação da Terra é lenta como um peão, a rotação do Kepler 413b é incrivelmente rápida em termos cósmicos. Kepler 413b é um gigante gelado, com tamanho e massa semelhantes à de Netuno, e possui um período orbital de 66 dias, estando bastante próximo de sua estrela. As zonas climáticas desse planeta devem ser algo além da nossa imaginação. Isso porque em várias latitudes diferentes, o fenômeno de uma estrela estar diretamente acima e logo em seguida a luz deixar de incidir acontece de forma constante. Além disso, uma vez que as mudanças sazonais ao longo do ano são determinadas pela inclinação do eixo e considerando que essa inclinação está constantemente mudando, provavelmente as variações sazonais nesse planeta também seriam bastante estranhas. Resumindo, é um planeta extremamente instável. O planeta destinado à destruição. Os planetas são variados em milhares de formas. Alguns estão muito distantes de suas estrelas, enquanto outros estão tão próximos e mostram sempre a mesma face à estrela, fazendo com que suas temperaturas superficiais se assemelhem ao interior de uma fornalha. Agora, conheçam o WASP-12b. E isso é como se tivessem transformado a história de Ícaro dos mitos antigos em realidade, mas em um planeta. Como Ícaro, ele se aproximou tanto de sua estrela que a gravidade da estrela começou a destruir esse planeta. O WASP-12b está perdendo rapidamente sua forma original de esfera. A temperatura extremamente elevada na superfície do planeta fez com que a crosta desaparecesse, deixando-o em um estado todo gelatinoso e com sua forma em constante mudança devido à influência da gravidade da estrela. Os materiais do planeta também se movem como se enroscando na estrela e são rapidamente perdidos. De acordo com as previsões dos pesquisadores, esse estado do planeta não deve durar muito tempo. São apenas cerca de 3 milhões de anos. Após esse período, o planeta desaparecerá completamente do mapa da galáxia. Agora, do ponto de vista astronômico, esse é um período muito curto. O WASP-12b também representa claramente o futuro do nosso planeta Terra. Quando o Sol envelhecer e se expandir para se tornar uma gigante vermelha, a Terra se aquecerá até se tornar inicialmente uma esfera incandescente e, em seguida, será consumida e destruída pela gravidade solar. Felizmente, isso não acontecerá em breve. É algo que levará bilhões de anos para acontecer. O planeta agitado. Nosso sistema solar é um lugar muito monótono.
As órbitas de translação dos principais planetas não possuem uma excentricidade significativa. Parece que ao longo dos cerca de 4 bilhões e meio de anos desde a formação dos planetas, as órbitas deles não mudaram muito. Mas o que dizer, por exemplo, de HR 5183, localizado na constelação de Virgo, a cerca de 100 anos-luz da Terra, em um sistema estelar centrado em uma estrela de sequência principal de tipo G, semelhante ao nosso Sol. Seu planeta HR 5183b tem uma órbita extremamente excêntrica, mais parecida com a órbita de um cometa. Esse objeto celeste se aproxima da estrela a uma distância de até 2,87 unidades astronômicas. 2,87 unidades astronômicas correspondem à distância entre o Sol e a cintura de asteroides, que está localizada entre Marte e Júpiter. Em seguida, esse objeto celeste se afasta da estrela, a mais de 40 unidades astronômicas de distância. 40 unidades astronômicas é aproximadamente a mesma distância entre o Sol e Plutão. Para completar uma órbita completa ao longo dessa trajetória, HR 5183b leva um pouco mais de 100 anos. Dado que a velocidade com que um planeta se move ao longo de sua órbita é determinada pela gravidade da estrela e pela distância da estrela, o HR 5183b é realmente um planeta agitado. Quando está distante da estrela, esse planeta se move lentamente, mas à medida que se aproxima da estrela, acelera rapidamente. Portanto, os pesquisadores acreditam que ele provavelmente exerce influências indesejáveis nas órbitas de outros planetas, caso existam no sistema estelar. Isso porque ele exerce uma forte influência sobre esses planetas, perturbando seus movimentos. Não sabemos por que esse planeta segue uma órbita tão estranha. Talvez o HR 5183b fosse apenas um planeta interestelar vagando pelo vasto espaço da galáxia antes de ser capturado pela HR 5183. Quando um objeto celeste não se forma ao redor de sua estrela-mãe, mas é capturado por outro objeto celeste e se torna uma lua, frequentemente ele segue órbitas incomuns como essa. Exemplos disso podem ser vistos no próprio Sistema Solar, como algumas das luas de planetas gigantes, como Júpiter. O planeta romântico. Cada planeta tem sua própria cor. Por exemplo, a Terra é principalmente azul, mas possui áreas brancas e tons de verde e amarelo. Netuno é todo azul, enquanto Urano tem uma tonalidade azul esverdeada. Contudo, provavelmente o planeta mais belo conhecido pela humanidade está em outro sistema estelar. É o GJ 504b, que está localizado na constelação de Virgem. GJ 504b está localizado a uma distância muito grande de sua estrela-mãe, pelo menos a mais de 43 unidades astronômicas de distância. A luz da estrela mal alcança esse planeta. Em vez disso, ele emite sua própria luz em uma suave cor rosa. O planeta é muito quente, com uma temperatura de cerca de 270 graus Celsius. Mas por que GJ 504b é tão brilhante e até mesmo um pouco quente, apesar de estar tão distante da estrela? Até o momento, não há um consenso entre os pesquisadores. De acordo com uma teoria, esse planeta, juntamente com as estrelas, é muito jovem, com apenas 160 milhões de anos, o que é a razão pela qual ainda não esfriou completamente. Por outro lado, de acordo com outra teoria, o sistema estelar conhecido como GJ 504, incluindo o planeta, pode ser muito mais antigo, tendo se formado há mais de 2 bilhões de anos. Com o passar do tempo, é de se esperar que os planetas eventualmente esfriem, semelhante ao que aconteceu com Netuno no nosso sistema solar. No entanto, por algum motivo, isso não aconteceu. Pode haver outras razões, ou talvez tenha havido um erro nos cálculos de massa de GJ 504b. De acordo com a primeira teoria, a massa de GJ 504b é equivalente a 4 vezes a de Júpiter, o que significa que esse objeto celeste ainda se classifica como um planeta. No entanto, alguns cálculos mais recentes estão apresentando valores completamente diferentes, como uma massa equivalente a 20 ou até mesmo 30 vezes a de Júpiter. Isso significa que esse objeto celeste se encaixa na categoria de anã marrom, não chegando a ser uma estrela, mas já não sendo mais considerado um planeta.
Dentro de outros objetos celestes como esse, é possível que ocorram reações de fusão nuclear. Isso significa que eles podem, de certa forma, se aquecer sem depender de outras estrelas. Passou mais de um século desde que a humanidade começou a sonhar em encontros com um extraterrestre inteligente no universo. Houve uma época em que tiveram a expectativa de que os extraterrestres poderiam estar lá em Marte e Vênus. Mas o nosso sonho nunca se realizou. Hoje em dia, as expectativas crescem em torno de exoplanetas. Nós temos tido a sorte de descobrir dezenas de planetas fora do sistema solar e nas galáxias distantes. Normalmente, os peritos dão mais atenção aos planetas semelhantes à nossa Terra. Já perguntaram alguma vez se a nossa Terra é realmente um lugar ideal para a vida? É possível existir um planeta mais adequado para sustentar a vida? Bem-vindos a todos ao nosso canal hoje. Se vocês estiverem interessados nesta matéria, por favor, fiquem ligados. Vamos procurar a resposta para vocês. Vamos começar. A Terra é um planeta ideal? Muitas pessoas pensam que a Terra tem as condições ideais para conduzir a vida, sem dúvida nenhuma. A Terra gira em torno de uma estrela anã muito luminosa, que permanece brilhante há bilhões de anos. A Terra tem a órbita que fica quase no centro de uma faixa conhecida como zona habitável e possui a superfície sólida, a atmosfera densa o suficiente e os campos magnéticos bastante fortes. O que mais vocês querem? Os pesquisadores de hoje tendem a pensar que a Terra simplesmente teve a sorte. Por exemplo, a Lua. Nenhum dos outros planetas terrestres possui um satélite como a Lua. A formação da luz ocorreu por uma mera sorte. A Terra, logo depois do seu nascimento, teve o choque com o planeta Theia. Como resultado, uma grande quantidade de substância de Theia foi jogada fora do espaço universal. Essa substância é exatamente o que deu origem à Lua. A Lua tem mantido a parte interna da Terra aquecida durante bilhões de anos. O que teria acontecido conosco sem a presença da Lua? Nossa, teria sido muito miserável. Quanto menor o planeta é, mais rápido ele esfria. O nosso planeta não é muito grande, portanto, o diastrofismo podia ter desaparecido há tempo, como aconteceram em Marte e Vênus. O diastrofismo está ligado a um determinado processo geoquímico indispensável para a manutenção da biosfera. O movimento do núcleo externo da Terra podia ter parado e o magnetismo teria se perdido. Consequentemente, a Terra teria ficado sem proteção contra o vento solar e a água na superfície do planeta teria sido rapidamente decomposta. A propósito, as razões principais pelas quais Marte não tem campo magnético e Vênus se tornou um lugar infernal são as mesmas: a perda d'água pela força do vento solar. Agora, vamos dar uma olhada no Sol. Hoje o Sol tem 4,5 bilhões de anos e estima-se que sua vida útil remanescente também é cerca de 4,5 bilhões de anos. O envelhecimento do Sol vai começar daqui a pouco. Um dos sinais iniciais do envelhecimento do Sol é a dinamização de sua atividade. Daqui a 1 bilhão de anos, a temperatura da Terra vai subir drasticamente e será impossível para os habitantes da Terra sobreviver. Isto significa que não resta muito tempo para os organismos multicelulares a evoluir. Podemos dizer que nós, os seres humanos, somos extremamente abençoados de termos nascido no momento mais apropriado. Afinal de contas, a probabilidade de a vida inteligente e complexa ter nascido na Terra era quase nula. No universo, existem os planetas que têm maior chance. Eles são chamados de planetas superhabitáveis. O que é um planeta superhabitável? No contexto atual, os exemplos de planetas superhabitáveis são, em primeiro lugar, os planetas que giram em torno de estrelas anãs K. As estrelas anãs K são relativamente menos luminosas, comparado com as estrelas anãs G como o Sol, mas em contrapartida, elas têm maior longevidade.
Em outras palavras, caso a vida exista nos planetas numa estrela anã K, terá um tempo suficiente para evoluir até a forma de vida inteligente. As estrelas anãs vermelhas da classe M têm a expectativa de vida maior, mas elas estão muito escuras. Para que a água líquida exista nos planetas que giram em torno de estrelas anãs vermelhas, a órbita dos planetas deve ficar na posição bem próxima da estrela anã. No entanto, caso a distância entre a estrela anã e o planeta seja curta demais, a gravidade da estrela anã vermelha causará ressonância de órbitas e fixará a posição do planeta. Nesta situação, o planeta não terá mais de astrofismo e magnetismo. Para os planetas, é melhor se tornar um super-terra, e por isso eles devem ter a massa pelo menos 1,5 vezes maior do que a Terra. Uma super-terra não vai se esfriar por bilhões de anos, mesmo sem a ajuda de um planeta aquecedor. Além disso, com a camada densa de atmosfera, ela consegue se proteger da radiação cósmica. As estrelas anãs K não são tão agressivas quanto o Sol e, portanto, a água na superfície dos planetas não sofre do processo ativo de decomposição sem a proteção do campo de magnetismo forte. Adicionalmente, a atmosfera densa reduz a probabilidade de mudanças climáticas fatais, tais como congelação. Será que já foram encontrados planetas que satisfazem esses critérios rigorosos? Com certeza, sim. Até hoje, nós temos identificado 24 planetas. Na segunda parte deste vídeo, vamos falar sobre os planetas mais curiosos na lista. Planeta de primeira classe. Os critérios para um planeta superhabitável. No topo da lista dos planetas mais interessantes é Kepler 442b. Esse planeta satisfaz quase todas as condições para ser considerado superhabitável. A estrela primária é tipo K na classificação espectral. Comparado com a Terra, o tamanho e a massa de Kepler 442b é 1,34 vezes e 2,36 vezes maior, respectivamente. O poder gravitacional na superfície é apenas 1,3 vezes maior do que a Terra, portanto, fica confortavelmente dentro de limites de tolerância. O planeta Kepler 442b está localizado na zona habitável da estrela primária e o tempo da revolução é 112 dias e 9 horas. O único problema que Kepler 442b apresenta é sua idade. A idade da estrela primária nem chegou a 3 bilhões de anos e ela é jovem demais. Tendo em consideração que tanto a estrela primária quanto o planeta têm longevidade maior que o Sol, eles são apenas bebês neste momento. Há uma possibilidade grande de Kepler 442b ter uma vida inteligente no futuro. Contudo, ainda é muito cedo. Se tiver que escolher um planeta com características mais interessantes, Kepler 440b também é um concorrente forte. Este planeta é muito semelhante ao Kepler 442b em vários aspectos. Ele é uma superterra com um tamanho 1,86 vezes maior do que nosso planeta, e a sua estrela primária é a estrela anã da classe K. A duração do tempo necessário para a sua revolução é aproximadamente 100 dias. Pela vista, Kepler 440b parece um candidato perfeito para a terra natal de uma vida inteligente. Infelizmente, o estudo sobre este planeta não está em progresso e não sabemos muito dele, por exemplo, sobre o volume da massa e a idade dele. Ele pode ser jovem demais ou excessivamente massivo. No sistema Kepler 62, podem existir dois planetas habitáveis, Kepler 62e e Kepler 62f. Kepler 62 é uma estrela anã laranja da classe K da sequência principal, e ela tem 7 bilhões de anos de idade. É muito mais velha do que o Sol. Estes dois planetas têm o tamanho certo para ser superterra. O volume da massa do primeiro planeta é aproximadamente 4,5 vezes e do segundo é 2,8 vezes maior do que a Terra. A gravidade da superfície é um pouco mais forte do que a da Terra, mas não é excessivamente forte. O ambiente da biosfera deve ser muito confortável. Em geral, entre todos os candidatos registrados na lista de superhabitáveis, estes dois planetas são considerados os mais promissores. A estrela HD 85512 é também conhecida de Gliese 370. Ela fica relativamente mais perto da Terra comparado com as outras estrelas anãs.
A sua distância à Terra é apenas 36 anos-luz. Ela está ao alcance das nossas mãos na escala da galáxia. Gliese 370 possui um planeta com 3,6 vezes a massa da Terra. Se a vida existir neste planeta, ela deve ter tido tempo suficiente para sua evolução. Gliese 370 tem a vantagem de estar muito calma, diferente do padrão da estrela anã da classe K. Quando a nave espacial da humanidade for construída, sem dúvida, Gliese 370 será o primeiro destino a viajar. O ponto de primeiro encontro entre os seres humanos e um extraterrestre inteligente pode ser justamente no sistema Gliese 370. Gliese 514b. Abrimos esse ranking com o planeta descoberto em 2022. Este é um planeta que orbita a estrela anã vermelha Gliese 514, que está localizada na direção da constelação de Virgem, aproximadamente 25 anos-luz da Terra. Este planeta, chamado Gliese 514b, é uma superterra com uma massa cerca de 5 vezes maior do que a do nosso planeta. O tamanho desse planeta ainda é desconhecido, mas se fosse bastante grande, isso significaria que sua densidade seria baixa o suficiente para que a gravidade na superfície fosse suportável. Este planeta está a aproximadamente 0,4 unidades astronômicas de sua estrela hospedeira e leva 140 dias para completar uma órbita. Em geral, os cientistas são um pouco céticos com relação aos planetas que orbitam estrelas anãs vermelhas. As anãs vermelhas são objetos muito escuros e de baixa massa, mas são consideradas temperamentais e propensas a emitir radiação. No caso das anãs vermelhas, geralmente o planeta orbita muito próximo à estrela hospedeira e fica ancorado por um travamento de maré, e devido a isso, recebe uma grande carga de radiação. A propósito, o Gliese 514, seu planeta, tem algumas vantagens sobre outros corpos celestes desse mesmo tipo. Em primeiro lugar, o Gliese 514 é classificado como uma subclasse com tipo espectral de MUV, o que significa que esta é uma anã vermelha mais quente e massiva e está ao alcance de uma anã laranja do tipo K, que pode ser chamada de versão em miniatura do Sol. Em seguida, o Gliese 514b não está tão próximo da estrela hospedeira. Se a anã vermelha fosse mais fraca, o planeta teria que estar muito perto da estrela hospedeira para que existisse água líquida em sua superfície. Mas para Gliese 514b, isso não é uma condição necessária, porque ela está localizada a uma distância considerável da estrela hospedeira. É possível que as transições do dia e da noite sejam normais nesse planeta. O único problema que o Gliese 514b tem é que ele tem uma excentricidade orbital muito alta. Esse tipo de planeta está normalmente na zona habitável da sua estrela hospedeira, mas às vezes pode estar muito distante da sua estrela hospedeira, expondo-o a severas temperaturas frias de menos 100 graus Celsius no inverno. No entanto, mesmo que esse seja o caso, se há vida aqui, ela certamente está bem adaptada a isso. Planeta D da estrela Pi Mensae. A estrela Pi Mensae da constelação Mensa é uma estrela semelhante ao Sol, localizada a aproximadamente 60 anos-luz da Terra. Essa estrela pode ser vista a olho nu em um dia claro, longe das cidades, e somente se o observador tiver boa visão. Foi identificado que existiriam no mínimo 2 planetas nesse sistema solar. O primeiro planeta fica a 3,3 unidades astronômicas da estrela principal, e é um monstro gigante, com uma massa 10 vezes maior do que a de Júpiter. O segundo planeta está localizado muito próximo à estrela principal e é uma superterra incandescente com 5 vezes a massa da Terra. O período orbital desse planeta é de pouco mais de 6 dias. Um terceiro planeta foi descoberto recentemente na estrela Pi Mensae da constelação Mensa. Este planeta é um pouco mais pesado, cerca de 13 vezes a massa da Terra, e cada órbita leva 124 dias. Isso significa que o planeta está bastante próximo de sua estrela anfitriã. Mas mesmo assim, esse planeta parece ter algo bastante interessante. Primeiro, mesmo que esse planeta seja do tipo de Netuno, é concebível que ele possa ter um grande satélite natural. Em segundo lugar, os dados desse planeta ainda precisam ser verificados. Talvez a distância entre esse planeta e sua estrela hospedeira esteja um pouco mais distante, e sua massa possa não ser tão grande. Se for esse o caso, o planeta D da constelação Mensa poderia ser um planeta um pouco mais quente que a Terra.
Lalande 21185d. A Lalande 21185 é uma das estrelas mais próximas do Sol, estando a pouco mais de 8 anos-luz da Terra. A Lalande 21185 é uma anã vermelha, mas assim como a Gliese 514, é muito brilhante e é um objeto grande e maciço para o seu tipo. Essa estrela tem 3 planetas. O primeiro planeta está muito próximo da estrela hospedeira e o segundo está muito distante. O terceiro planeta, o último descoberto, atende às nossas exigências. Esse planeta é chamado Lalande 21185d e tem uma massa menos de 4 vezes maior do que a da Terra. Está a 0,5 unidades astronômicas de sua estrela anfitriã e tem um período orbital de 215 dias. Em outras palavras, comparado com o nosso sistema solar, estaria mais ou menos na mesma posição que Vênus. A Lalande 21185 é uma anã vermelha, portanto o planeta provavelmente tem uma temperatura muito mais baixa. No entanto, se esse planeta tem uma atmosfera que contém gases de efeito estufa, ele poderia manter uma temperatura razoável, já que não está muito longe de sua estrela anfitriã. HD 24040c. A HD 24040 é uma estrela semelhante ao Sol em massa e luminosidade. Essa estrela está localizada a 152 anos-luz da Terra, na direção da constelação de Touro. Em 2006, um grande planeta com uma massa 4 vezes maior que a de Júpiter foi descoberto nessa estrela. O planeta orbita a uma distância de 4,5 unidades astronômicas de sua estrela anfitriã. Por muitos anos, esse corpo celeste sem nada de especial foi o único planeta conhecido no sistema. Em 2021, no entanto, outro planeta foi descoberto nesse sistema. Este é o HD 24040c. Esse planeta, na verdade, chamou muito mais atenção. Primeiro porque esse planeta orbita a uma distância de 1,3 unidades astronômicas de sua estrela hospedeira. Ou seja, se o traduzirmos para o sistema solar, ele está localizado entre a Terra e Marte e mais para o lado da Terra. Também se pensa ter uma massa igual ou menor do que a de Netuno. Se a massa do planeta estiver sendo superestimada e de fato estiver mais próxima da massa da Terra do que a massa de Netuno, então ele poderia ser muito semelhante à Terra. Exagerando um pouco, poderia ser um planeta oceânico, como o planeta Camino de Guerra nas Estrelas. Se for confirmado que o HD 24040c é um planeta de gelo gigante ou um planeta de gás gigante, ele também pode ter satélites habitáveis. HD 156668c. A HD 156668 é uma estrela com tipo espectral K, localizada a 80 anos-luz da Terra na direção de Hércules. Essas versões em miniatura do Sol são muito mais brilhantes, mais pesadas e mais quentes que as anãs vermelhas, mas não tão brilhantes como as estrelas do tipo G como o Sol, como já comentamos nesse vídeo. Muitos cientistas acreditam que essa mesma estrela tipo K é o tipo espectral ideal para um planeta habitável. A razão disso é que as estrelas do tipo K, além de serem calmas e estáveis, têm uma vida útil muito longa de dezenas de bilhões de anos. Apenas um planeta havia sido identificado na HD 156668. O planeta era uma super-terra escaldante que circunda sua estrela anfitriã em pouco mais de um dia. No entanto, em 2021, outro planeta foi identificado nessa estrela. Este é o HD 15668c. Este planeta está a 1,5 unidades astronômicas de sua estrela hospedeira e tem um período orbital estimado em 811 dias. Se assumíssemos que esse planeta está em nosso sistema solar, muito provavelmente estaria dentro da zona habitável. No entanto, a estrela HD 156668 é um pouco mais fraca do que o Sol, por isso o planeta estaria apenas à beira da zona habitável. Mas os outros parâmetros são muito parecidos com os da Terra. Se o planeta tiver uma atmosfera suficientemente densa, isso pode evitar o congelamento. Kepler 22b. A primeira heroína que vamos apresentar é a Kepler 22b. Kepler 22b está em órbita de uma estrela do tipo espectral G5. Esse tipo de estrela é um pouco mais fria e mais escura que o Sol, mas ainda pode ser considerada semelhante ao nosso Sol. A distância entre Kepler 22b e sua estrela principal é de aproximadamente 0,85 unidades astronômicas,
colocando-a em uma posição intermediária entre Vênus e a Terra no Sistema Solar. A quantidade de luz que Kepler-22b recebe de Kepler-22 é um pouco menos de 25% da luz que a Terra recebe do Sol. Em outras palavras, Kepler-22b deve ser ligeiramente mais frio que a Terra, mas ainda dentro de limites razoáveis. Além disso, é possível que haja uma pequena quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, aquecendo-a constantemente. E quanto aos parâmetros físicos do Kepler-22b? Este planeta tem aproximadamente 2,5 vezes o tamanho da Terra, e sua massa também é claramente maior. No entanto, ainda não foi calculado quão grande exatamente é. Provavelmente ele se assemelha mais a Netuno do que a Terra. Ou talvez seja algo parecido com o planeta Oceânico. Os planetas oceânicos são classificados como planetas que se encontram entre os planetas terrestres e os gigantes gasosos. Possuem uma atmosfera densa e massiva, e suas superfícies podem ser cobertas por oceanos muito profundos, com centenas ou milhares de quilômetros de profundidade. Pode-se dizer que planetas como esse são bastante propícios para a vida, considerando que estão dentro da zona habitável. No entanto, a probabilidade de desenvolvimento de civilizações inteligentes aqui parece ser baixa. Esse planeta carece de recursos. Isso porque é necessário mergulhar muito fundo para obter os recursos necessários. Contudo, existe a possibilidade de que a própria biosfera seja rica em diversidade, apresentando aspectos extremamente únicos. Kepler 1606b. Há outro planeta interessante. Existe um planeta que de alguma forma se assemelha à heroína que foi apresentada anteriormente. Esse planeta é o Kepler 1606b. A estrela principal desse planeta é a que chamamos de anã laranja. Os cientistas chamam isso de uma estrela do tipo espectral K. Esse tipo de estrela é muito mais escura e menor que o Sol, mas ainda não é uma estrela anã vermelha do tipo M. Os corpos celestes dentro da zona habitável de estrelas desse tipo estão localizadas a uma distância equivalente àquela entre Mercúrio e Vênus no Sistema Solar. Com essa distância, esses corpos celestes não terão uma rotação sincronizada, como é o caso dos planetas ao redor de estrelas anãs vermelhas. Além disso, as estrelas anãs laranjas são muito estáveis e apresentam um brilho uniforme. Ou seja, pode-se dizer que são estrelas ideais. Kepler 1606b também é significativamente maior do que a Terra, sendo um planeta oceânico ou um corpo celeste semelhante a Netuno. O tempo necessário para uma órbita completa é de aproximadamente 196 dias. A situação em torno da vida nesse planeta é exatamente a mesma que a mencionada anteriormente. Ou seja, deve haver oceanos adequados para a vida aqui. No entanto, a situação em relação à presença de uma superfície sólida é incerta. Em outras palavras, procurar por formas de vida inteligente aqui provavelmente seria inútil. Eles não conseguiriam evoluir além da Idade da Pedra e, na verdade, nem conseguiriam entrar. A questão seria como eles conseguiriam obter pedras no fundo do mar. No entanto, por outro lado, não sabemos tudo sobre as possibilidades de mutações em organismos orgânicos e substâncias orgânicas. Como seria se os habitantes desse planeta ou do planeta mencionado anteriormente tivessem construído uma civilização biológica? Não por meio de máquinas, mas baseada em uma variedade de engenharia genética e na produção avançada de substâncias orgânicas. No final das contas, não seria estranho pensar que uma civilização avançada é semelhante à nossa em todos os aspectos? Kepler 1544b. Há mais um planeta interessante que orbita uma estrela anã laranja. Este é, claro, o Kepler 1544b. Embora a NASA o considere oficialmente como gigante gasoso, as pesquisas atuais indicam que ele é mais provavelmente uma superterra com uma superfície sólida. Este planeta tem cerca de 3/4 do tamanho da Terra e a gravidade depende da massa, mas infelizmente ainda não foi calculada com precisão até o momento. No entanto, de acordo com os cálculos atuais, é improvável que esse planeta tenha mais de 10 vezes a massa da Terra. Em outras palavras, isso significa que não é nem um gigante gasoso, nem um gigante de gelo.
O Kepler 1544b está a uma distância de 0,54 unidades astronômicas de sua estrela principal, estando bem posicionado dentro da zona habitável. Levando essas condições em consideração, a quantidade de luz e calor que este planeta recebe da sua estrela principal é um pouco menor do que a Terra recebe do Sol, mas não há diferença decisiva. Além disso, é de se esperar que planetas consideravelmente grandes como esse tenham uma atmosfera substancial. Claro, isso é válido a menos que o planeta tenha sido sujeito a perturbações cósmicas extremamente anormais. Muitos cientistas se referem a essa superterra ao redor da estrela anã laranja como um planeta superhabitável. Isso implica que as condições para a vida podem ser mais favoráveis do que na Terra. Um fato interessante é que os planetas na zona habitável das anãs vermelhas estão muito próximos de sua estrela principal em um estado de acoplamento de maré, enquanto a situação é ligeiramente diferente para as anãs laranjas. No sistema da estrela anã laranja, a distância já é suficientemente grande para permitir que o planeta gire decentemente, mas ainda é muito próxima para ter órbitas quase circulares e eixos de rotação perpendiculares que não se inclinem em relação ao plano orbital como na Terra. O último fato mencionado é o mais importante. Isso significa que as variações sazonais são perdidas e o planeta experimenta uma eterna primavera. Em outras palavras, o Kepler 1544b deveria ser um verdadeiro paraíso para seus habitantes. Por outro lado, eles podem ser considerados seres frágeis, já que não estão acostumados a condições climáticas severas. No entanto, para uma civilização espacial avançada, isso parece não ser mais um problema. Afinal, eles provavelmente teriam trajes especiais e outros equipamentos de proteção pessoal. Kepler 296e e Kepler 296f. O sistema estelar Kepler 296, uma estrela anã laranja, é um sistema estelar interessante. Isso se deve ao fato de que entre os 5 planetas descobertos, 2 estão na zona habitável. Esses planetas são o Kepler 296e e o Kepler 296f. Ambos os planetas são superterras, com períodos orbitais de 34 dias e 63 dias, respectivamente. O primeiro planeta, sendo um pouco mais quente e possivelmente estando na situação de rotação sincronizada em relação à estrela, ainda levanta algumas dúvidas sobre sua potencial habitabilidade. Por outro lado, o segundo planeta atende exatamente à nossa curiosidade. Esses 2 belos planetas estão em primeiro lugar não apenas porque há 2 planetas habitáveis em um pequeno sistema estelar, dobrando as chances de encontrar uma biosfera e até mesmo vida inteligente. Certamente a vida nesses planetas seria bem protegida por uma atmosfera densa e um campo magnético forte, com muitos locais propícios para o desenvolvimento, sem dúvida promovendo a prosperidade. No entanto, há uma outra questão importante. A estrela principal do sistema Kepler 296 é uma anã laranja, e ela possui uma estrela companheira anã vermelha. Essa estrela companheira orbita muito além das órbitas dos planetas. Em outras palavras, ela protege de forma segura contra qualquer cometa ou asteroide que possa vir da borda externa desse sistema estelar. É uma situação semelhante à proteção que Júpiter oferece à Terra, mas neste caso a condição é ainda mais favorável devido à massa significativamente maior da estrela companheira. Isso significa que os habitantes desses planetas são completamente alheios a eventos catastróficos, como as que causaram a extinção dos dinossauros na Terra. Uma biosfera que tenha alcançado um desenvolvimento mais suave e progressivo poderia ser muito mais atraente e possivelmente mais avançado do que a Terra. E nós esperamos que isso seja verdade. Será que existem exoplanetas inteiramente cobertos por água? Surpreendentemente, os cientistas acreditam que sim, realmente existe. Aliás, aparentemente, os planetas oceânicos não são raridades no universo observável. Mas como são esses planetas oceânicos? Poderia existir vida nesse mundo?
que é um planeta oceânico? Planetas oceânicos são exoplanetas hipotéticos com massa predominantemente em água. Ao olhar para o planeta Terra do espaço, parece que a Terra é coberta por oceanos, mas a água representa apenas cerca de 0,05% da massa da Terra. Nos planetas oceânicos, esse percentual é de 25% a 50%. Há exoplanetas com oceanos líquidos em toda a superfície, e outros que podem ter oceanos escondidos sob uma camada de gelo. Algo semelhante já foi observado no Encélado, satélite de Saturno Encélado, e na Europa, satélite de Júpiter. E esses oceanos são muito profundos. Podem chegar a 100 quilômetros de profundidade. Essa profundidade faz a fossa das Marinas parecer apenas uma pequena rachadura. Até o momento, os astrônomos já descobriram cerca de 4.000 exoplanetas. Os cientistas estudaram os mundos distantes e concluíram que o nosso sistema solar possui diferenças com outros sistemas estelares. De fato, não existem em nosso sistema solar superterras e mini-Netunos, que são tipos de planetas em abundância no universo. Há apenas pequenos planetas rochosos dentro do sistema solar e gigantes gasosos fora dele. Os planetas oceanos provavelmente estão ligados aos mini-Netunos. Esses exoplanetas têm raios de 2 a 4 vezes o tamanho da Terra, mas têm densidades muito baixas, o que geralmente é característico de gigantes gasosos. No entanto, é bem provável que as baixas densidades são mantidas pelas grandes quantidades de água, que fazem às vezes de espessas camadas atmosféricas. No entanto, descobriu-se que a maioria dos mini-Netunos estão localizados muito próximos de suas estrelas. Já os planetas oceânicos, esses devem estar além do manto de gelo, chamado de linha de neve, ou na zona habitável, onde existe água na forma líquida. Ou seja, é provável que os planetas oceânicos fiquem longe de suas próprias estrelas. Acredita-se que os mini-Netunos se formam a uma grande distância das estrelas e depois vão se aproximando gradualmente em suas direções. Vida sob o gelo. Ei, espera um pouco. A água não é considerada um dos elementos essenciais da vida? Então, para encontrar vidas alienígenas, não deveríamos começar a busca pelos misteriosos planetas oceânicos? Obviamente, com exceção da Terra, foi esse o motivo que levou os astrônomos a dizerem que os corpos mais promissores para se encontrar vida no sistema solar foi o Encélado e a Europa. O Encélado e a Europa possuem a energia necessária para manter condições favoráveis à vida dentro do oceano que ficam sob conchas de gelo. Isso foi possível saber porque foi observado correntes de água jorrando da superfície de Encélado e de Europa. Ou seja, isso significa que esses dois corpos são geologicamente ativos. Mas como será o mundo dentro do oceano? As condições subaquáticas nesses exoplanetas possuem pouca semelhança com os oceanos da Terra. A pressão de água em um oceano tão profundo seria milhões de vezes maior do que a pressão atmosférica da Terra, o que seria algo inimaginável. Por causa dessa pressão, a água no fundo do oceano se comprime e se transforma em uma estranha camada de gelo que os cientistas só conseguem obter em laboratório. Como a crosta do planeta ficaria como uma armadura de gelo com milhares de quilômetros de espessura, fontes hidrotermais seriam improváveis nesses oceanos. Na Terra, estruturas geológicas estranhas que não precisam de luz solar se formam em torno de fontes hidrotermais, o que não seria possível nestes mares profundos. Além disso, a ausência de continentes afeta a regulação da temperatura do planeta. As rochas da Terra desempenham um papel importante no ciclo do dióxido de carbono. Com o aumento das temperaturas, as rochas removem o dióxido de carbono da atmosfera, e ao contrário, à medida que a temperatura esfria, essa reação diminui. Planetas sem continentes não possuem esse mecanismo de regulação, então a temperatura sobe e desce de forma aleatória. Mas há locais com climas mais elevados. E nos planetas oceânicos, esses são os únicos lugares onde se pode ter uma vida estável, com zonas de águas finas e superfícies quentes. Para esses organismos evoluírem, precisam de minerais da crosta externa do planeta, escondidos sob espessas camadas de água e gelo. Mas pode ocorrer de pequenas quantidades de minerais úteis adentrarem nessa zona de água devido a impactos de meteoros.
Em suma, embora seja pouco provável a vida nesses planetas oceânicos, existe a possibilidade de existir. Seria possível o desenvolvimento de uma civilização no planeta oceânico? O primeiro passo na conquista da natureza pelo homem foi aprender a usar o fogo. Mas os habitantes dos planetas oceânicos deverão encontrar um outro caminho. Em busca do planeta Solaris. Infelizmente, os planetas oceânicos ainda são objetos hipotéticos. Atualmente, os astrônomos ainda não conseguem estudar os exoplanetas com detalhes. Por estarem muito distantes da Terra e por não emitirem luz própria como as estrelas, são utilizados métodos indiretos para detectar e observar esses planetas. Os astrônomos apenas conseguem estimar o tamanho e a massa dos exoplanetas e a distância de suas estrelas. Com base nisso, são feitos modelos matemáticos e simulações computadorizadas. De acordo com as últimas pesquisas realizadas pelos astrônomos da NASA, deve haver muitos planetas oceânicos na Via Láctea. Se selecionarmos e examinarmos os 53 exoplanetas semelhantes em tamanho e massa da Terra, cerca de 25% deles devem ter os mesmos oceanos subterrâneos que os satélites Europa e Encélado. Se os cientistas encontrassem locais vulcânicos de gelo nesses planetas, com certeza esse lugar se tornaria um dos principais objetivos de busca por vida extraterrestre. Todas as esperanças estão depositadas nos telescópios espaciais cenozoicos, como o James Webb, que nos ajudará a observar com mais detalhes os mundos distantes. Possibilidade de descoberta. A existência de planetas oceânicos ainda não foi confirmada, mas já existem vários em estudo. Talvez o mais conhecido deles seja o exoplaneta ZJ1214b, e está a apenas 48 anos-luz da Terra. Esse planeta tem cerca de 6 vezes a massa da Terra e cerca de 3 vezes o seu tamanho. É bem possível que o planeta seja totalmente coberto por um oceano cheio de água semelhante a plasma. ZJ1214b está muito perto de sua própria estrela, então a temperatura do planeta é alta e a água do mar é semelhante a plasma. Outro candidato a planeta-oceano é o Kepler-22b. Esse exoplaneta é o primeiro a ser descoberto na zona habitável de uma estrela. Kepler-22b é classificado como uma superterra. Esse planeta tem cerca de 2,4 vezes o tamanho da Terra. Atualmente, os cientistas sabem muito pouco sobre a composição desse planeta. A única coisa que se sabe é que é improvável que sua composição seja semelhante à da Terra. Acredita-se que o planeta esteja coberto por uma espessa camada de gás ou líquido. Existem ainda outros candidatos a planetas oceânicos. Como exemplo, existem 7 exoplanetas semelhantes à Terra orbitando a estrela TRAPPIST-1. E dentre esses, 3 estão na zona habitável. Todos os 3 têm densidade bastante baixas, o que indica a presença de grandes quantidades de água. Portanto, é bem possível que exista um aglomerado de planetas oceânicos no sistema TRAPPIST-1.